O nosso tema de hoje é a obsessão. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, estudando as manifestações dos espíritos através dos médiuns, descobriu que havia também a possibilidade de espíritos inferiores atuarem sobre os médiuns de maneira negativa, gerando ali uma influência perniciosa ao médium, e deu a essa modalidade de manifestação, a esta atuação espiritual, o nome de obsessão, ou seja, a influência perniciosa e persistente de um espírito sobre o médium. Aqui no Brasil, graças a Umbanda e ao Candomblé, as pessoas também conheciam esse tipo de influenciação com outro nome. Quando havia esse tipo de influência, as pessoas diziam que a pessoa estava com um encosto. Então, o encosto é o espírito agente desta influência negativa. No Espiritismo, este espírito recebe o nome de obsessor. E, estendendo esses estudos, Kardec notou que não era só sobre os médiuns, que esta influência se dava de maneira geral, acontecia sobre as pessoas comuns também. E, aprofundando-se nestes conhecimentos, nesse aspecto da influência espiritual, ao longo do tempo, notamos que esta influência negativa não se dá apenas de espíritos desencarnados para nós, espíritos encarnados. Ela também ocorre de espíritos desencarnados para outros espíritos desencarnados. Também ocorre de espíritos encarnados como nós para outros espíritos encarnados. E também ocorre de espíritos encarnados sobre espíritos desencarnados. Este assunto é tão amplo, é tão vasto, que demandaria uma série de encontros aqui para falarmos mais aprofundadamente sobre a obsessão. Para termos uma ideia, lá no Núcleo Espírita Cristão, casa em que frequento há mais de 30 anos, tivemos a oportunidade de dar um curso preparatório sobre obsessão e desobsessão, destinado a trabalhadores, a médiuns engajados nos trabalhos mediúnicos de desobsessão. Foram mais de 16 encontros para tratar apenas dos aspectos teóricos da questão da obsessão, desta influência gerada por espíritos inferiores uns sobre os outros. Muito bem. Então, para hoje, vamos tratar daqueles aspectos da obsessão que dizem respeito a nós mesmos, começando por uma reflexão. Nós, obsessores, em outras palavras, será que nós também agimos obsidiando a outras pessoas? Será que nós geramos influência negativa sobre outras criaturas? Como se daria isso? Porque a maioria das pessoas não percebe que faz isso, mas isto ocorre. Daremos então alguns exemplos. Vemos então pessoas que acabam tentando manipular a outras para que elas sigam aquilo que elas acham correto. Muitas agem com boas intenções. As pessoas dizem assim, não, eu faço isso para o bem da criatura. Mas, para o bem da criatura, é bom que ela mesma decida o que ela quer fazer da vida. Nós podemos dar informação, nós podemos dar exemplos, mas não temos o direito de fazer com que os outros
sigam simplesmente a nossa vontade porque achamos que isto é o correto. As pessoas que assim o fazem não progridem pelas próprias pernas. Então precisamos notar se não estamos agindo com esse tipo de comportamento, mas, sobretudo, tentemos verificar em nós mesmos se não nutrimos sentimentos de ódio, de raiva, de desejos de vingança em relação a quem quer que seja. Porque, ao fazermos isso, já estamos emitindo dardos venenosos, energias negativas que, sem querer, direcionamos para esta ou aquela pessoa, sem querer ou por querer mesmo. Porque há também aqueles que se engajam nesse tipo de tarefa, planejam vinganças, né? Então, essas pessoas já estão deliberadamente engajadas em prejudicar a outras, assumem naturalmente o papel de obsessores. Então, precisamos notar se nós, com ou sem intenção, não estamos fazendo esse tipo de coisa. Porque às vezes há situações que nos provocam raiva. É natural, faz parte do nosso processo evolutivo. Só precisamos ver quanto tempo essa raiva dura. Porque se ela durar durante tempo o suficiente para querermos que a pessoa que nos prejudicou sofra, ou, indo mais além, arquitetando planos para que a outra pessoa sofra aquilo que nos fez sofrer, aí sim nós estamos assumindo o papel de obsessores. E olha, ser obsessor não é bom não, viu? Porque o obsessor invariavelmente se liga a aspectos dolorosos da própria vida. Então, quando assumimos esse papel, nós permanecemos cultivando aquela dor que nos provocou esse desejo de retaliação ou aquele desejo de querer que o outro saia prejudicado. Então precisamos notar aquilo que está no nosso coração, aquilo que impulsiona os nossos sentimentos e os nossos relacionamentos. Mas aí tem outro aspecto também da questão da obsessão que diz respeito a nós. Nós, obsidiados, será que nós somos ou estamos sendo vítimas da obsessão, da ação persistente deste ou daquele espírito, da ação persistente perniciosa, negativa sobre nós? Quando esta ação negativa se dá de alguma pessoa encarnada sobre nós, é fácil notar. Dá para a gente perceber com um pouquinho mais de atenção se estão tentando nos manipular ou se estão tentando nos prejudicar, e aí buscar os meios para a nossa autodefesa, não para a nossa vingança, mas para a nossa autodefesa, para não sermos prejudicados por esse tipo de atitude da outra pessoa em relação a nós. Mas e quando esta ação perniciosa parte de um espírito desencarnado sobre nós? Como que dá para perceber? Pois é, precisamos então nos aprofundar um pouquinho, entendendo quais são as principais causas que levam um espírito desencarnado a querer prejudicar um espírito encarnado. Então, a primeira delas, a mais comum, é o desejo de vingança. E aí, podemos dizer assim, mas o que eu fiz de errado para que um espírito desencarnado queira se vingar de mim? Na maioria dos casos, não fizemos nesta encarnação, mas fizemos em encarnação passada. Este espírito prejudicado por nós não nos perdoou e, de alguma maneira, ele nos identificou neste novo corpo que temos. E aí ele não está nos enxergando como a pessoa que somos hoje. Ele ainda está nos enxergando como aquele que o prejudicou
na encarnação passada. E por nutrir o desejo de vingança, aí ele vai usar dos recursos que possui para tentar fazer com que soframos aquilo que ele sofreu no passado. Para nos defendermos desse tipo de ação, precisamos persistir no bem. Mostrar para este espírito que nós já somos uma pessoa diferente, que já somos alguém disposto a perdoar, a buscar com ele uma reconciliação. Sabe, é assim que muitas vezes o obsessor renasce sendo nosso filho, porque precisa do nosso carinho atual para perceber que não somos mais aquele que o prejudicou no passado. Ao longo do tempo, todas essas intrigas, todas essas brigas, essas rusgas vindas de um passado remoto, elas tendem a serem resolvidas e solucionadas. Quanto mais nós protelarmos este momento, mais vamos sofrer por um tempo maior. Então, quanto mais cedo nós nos predispormos a buscar esta reconciliação, mais cedo vamos parar de sofrer com esta tentativa, com esse assédio vingativo de quem quer que seja. Em outras situações, há espíritos que buscam o encarnado não necessariamente com intenções de vingança. Buscam o encarnado para compartilhar vícios. Então, não há ali conscientemente uma ideia de prejudicar, mas simplesmente de usufruir daquilo que ele mesmo, espírito desencarnado, usufruía quando ainda estava na vida física. Dando um exemplo bem simples, a pessoa que tinha o vício do álcool durante a vida física, ao deixar a vida física, ao morrer, o seu espírito permanece com o vício do álcool. E para satisfazer esse vício, ele busca a ligação com um ser encarnado que também goste de beber. E ali ele se liga, ele encosta, ele é literalmente um encosto ali, buscando aquela sensação do prazer de ingerir o álcool. É assim que ele absorve parte daquele teor alcoólico e absorve também parte da energia da pessoa que está bebendo. Se isso permanece durante algum tempo, a tendência é que esse ser desencarnado vá assumindo a vontade, o controle da vontade do ser encarnado. O espírito vai controlando gradativamente a vontade da pessoa, de modo que quando ela quiser parar de beber vai ser muito difícil, porque ele continuará ali influenciando para que a pessoa continue bebendo. Damos o exemplo do álcool, mas isto serve para todo e qualquer vício. O vício do cigarro, da droga, o vício do sexo, da gula, enfim, tudo aquilo que se torna vício para a humanidade tem o poder de atrair espíritos igualmente viciados. E aí, se temos a intenção de nos defendermos em relação a isso, é simples. Não nos tornemos viciados. Não nos viciemos nesta ou naquela coisa. E aí, fatalmente, esses espíritos, caso tenhamos a tendência a ter esse ou aquele vício, mas permaneçamos no equilíbrio, esses espíritos vão se afastar de nós porque vão procurar alguém que realmente dê vazão àquelas sugestões de se aprofundar no consumo disto ou daquilo. Agora, existe também uma outra modalidade de obsessão que atinge a todos aqueles que tentam trabalhar para o bem da humanidade.
Na espiritualidade existem organizações voltadas para o domínio sobre a humanidade, organizações trevosas que tentam de todas as formas dificultar o avanço, o progresso moral da humanidade. Querem continuar escravizando uma parcela significativa da humanidade, mantendo-os assim presos à ideia do materialismo, do consumo disto ou daquilo, tentam manter a humanidade ainda num atraso moral que desfrutamos hoje, infelizmente. Mas aí a humanidade vai evoluindo e vem ao planeta espíritos com a tarefa de impulsionar este progresso. Invariavelmente, todos esses espíritos, sejam do maior ou do menor escalão, mas todos esses espíritos engajados no progresso da humanidade acabam recebendo a perseguição dessas organizações inferiores. E aí, como entre esses trabalhadores do bem, nem todos já atingiram um grau superior de evolução, todos têm os seus pontos fracos, e são nesses pontos fracos que estas organizações, que estes espíritos obsessores tentam trabalhar para desestimular, para prejudicar, para destruir esta tarefa que eles vieram desempenhar em favor do progresso geral. Pois bem, cada um de nós que tenta progredir, é bom que saibamos, teremos dificuldade. Todos que tentamos gerar uma influência positiva para quem quer que seja, teremos dificuldades. Então precisamos desta persistência salutar no bem, acreditando no amparo superior, e isso vale para qualquer caso de obsessão que estejamos passando. Acreditar em nós mesmos, na nossa capacidade de vivenciarmos o nosso lado bom, de permanecermos no equilíbrio, sem prejudicar a quem quer que seja, buscando o bem para o próximo e o bem para nós mesmos, e acreditando, quando os momentos estiverem mais difíceis, quando as coisas ao nosso redor estiverem conturbadas, acreditando no amparo superior e orando com fé para que o auxílio superior venha em nosso socorro, dando-nos assim a paz interior de que necessitamos. Vamos gradativamente, nós com os nossos próprios recursos e contando sempre com o amparo da espiritualidade superior, vamos nos libertando das nossas próprias obsessões, daquilo que nós mesmos trazemos e que nos prejudica, da nossa influência negativa sobre nós mesmos. E aí nos libertamos e conquistamos a tão sonhada paz interior. Conquista gradativa e constante. E que Deus nos abençoe nesse processo.